Ok? O fechamento está garantido. Tá? Além disso, a gente precisa demonstrar que existe a identidade, que existe a inversa e ainda que vale a associatividade. A associatividade, como todo bom professor João preguiçoso, vou deixar para vocês, né, usarem isso como exercício, né, porque agora eu preciso fazer uma terceira transformação e compor, né, de duas maneiras diferentes, né, fechar esse produto de duas maneiras diferentes, para mostrar que dá no mesmo. Então, isso aí é uma conta um pouco mais longa e eu deixo para vocês. Mas a existência da identidade é tranquila, né? É óbvio que a transformação de Poincaré 1, 0 é a identidade. O que quer dizer 1, 0? Se você lembrar dessa maneira como a gente está representando, é a transformação com a transformação de identidade do grupo de Lorentz, que existe, porque o grupo de Lorentz é um grupo de Lorentz, e que tem como parâmetro de deslocamento 0. Tá certo? E aqui é 1. É óbvio que é a transformação de identidade. Está lá. Tá? Eu só teria questão com relação a isso se não houvesse uma identidade dentro daquele conjunto de matrizes de lambda lá, mas tem, que é o grupo de Lorentz. Ok? E a inversa, né? Então, isso é a identidade, é a inversa. Inversa. O inverso teria que ser uma transformação, isso não é probabilidade não, é meio chato, porque P é Poincaré, P é probabilidade, P é paridade, então, enfim, aí você tem a paridade no espaço de coordenadas, tem a paridade representada no espaço de Hilbert, são duas paridades representando a letra P, mas que são coisas diferentes, né? Enfim, duas representações diferentes da mesma transformação, mas enfim, não tem P aqui sobrando. Então, vamos fazer um exercício aqui de contextualização para que a gente possa estar falando. Aqui é grupo Poincaré, ou pretenso grupo, né? Uma transformação de Poincaré. Então, eu teria que ter alguma coisa tal que, se eu tiver um certo lambda e um certo deslocamento A aqui, global, né? Composto com um certo lambda barra e um certo A barra, se esse cara aqui pretende representar a inversa desse, compondo à direita ou compondo à esquerda, isso teria que dar identidade, teria que dar isso aqui, ó. É isso? Teria que dar o meu 1, 0. Ok? Mas então quem é esse cara? Quando a gente compõe duas transformações Poincaré, a gente sabe que o resultado disso daqui, ó, esquece que tinha que dar identidade, como se fossem duas transformações quaisquer. Tá certo? Isso dá uma transformação, o fechamento já está mostrado, cujo setor de Lorentz é dado pelo produto dos dois setores de Lorentz. Aqui, ó. Lambda 1, lambda 2. Lambda 3 é o lambda 2. E cujo setor de deslocamento de shift, de translação rígida, o nome que você quiser dar, que for mais confortável, é a que vem depois, a que atua depois, atuando sobre o parâmetro da primeira, mais o parâmetro da que vem depois. É assim que a gente vê isso, não é isso? Certo? Houve uma transformação primeira, essa atua sobre o parâmetro dela e ainda soma o seu próprio parâmetro. É aquilo que está escrito ali. Então, essa aqui atua sobre o parâmetro dessa, então lambda A barra, e soma o seu próprio parâmetro. Ok? Isso dá a transformação de Poincaré identidade. Bom, mas para que isso seja verdade, agora é só fazer as exigências, né? Fazer prevalecer as exigências. Então, teria, olha só, lambda barra teria que dar igual à identidade, o que implica que lambda barra é a inversa, okay? Que existe, porque o grupo de Lorentz é um grupo, então eu tenho garantia de que eu sei o que eu estou fazendo aqui, e que lambda A barra mais A teria que dar 0, teria que dar o deslocamento nulo, eu estou falando da identidade. Ok? Portanto, lambda A barra teria que ser igual a menos A, e portanto, já que a gente sabe que existe a inversa, esse A barra tem que ser menos lambda menos 1. Tá? Botando lambda menos 1 aqui e aqui. Ok? Então, o que eu estou dizendo é que P de lambda a menos 1 menos lambda menos 1A
com essa transformação de Lorentz e com esse deslocamento aqui, é inversa desse cara daqui. Quer dizer, estou dizendo direito, eu teria que se demonstrar que a esquerda dá mesmo, dá mesmo. Ok? Claro, então com essas entradas aqui você compõe a inversa do original. Só refrescando a memória de vocês, quem é esse lambda menos 1, como é que eu escrevo lambda menos 1 em relação ao lambda, os elementos de matriz, se isso não está fresco na cabeça de vocês, então a gente faz aqui. Ou não, pode ser que esteja, né? Lambda a menos 1 mi é lambda mi. Troca. Certo? Isso vem do óbvio, lambda transposto. Tudo aqui tem que vir disso de uma maneira ou de outra, né? É o vínculo. Escreve lambda como uma transformação de Lorentz. É isso? Lambda transposto está lambda igual a eta. Isso aqui eu posso fazer o seguinte, se eu quiser saber quem é lambda menos 1, eu multiplico por lambda menos 1 aqui e aqui. Aí aqui desaparece, aqui fica esse cara. Então eu digo por eta menos 1, do lado esquerdo aqui e aqui. Então eu vou obter que lambda menos 1 é eta a menos 1. Lambda transposto eta. Ok? Só multipliquei por lambda menos 1 aqui e aqui, esse cara sumiu. Depois por eta menos 1 esquerdo. Então está dizendo que lambda menos 1, agora em componente, é a métrica menos 1, que é a métrica duplamente contravariante, não é isso? Que tem esse índice solto aqui, então o primeiro índice tem que ser esse. Depois já é um índice para casar, para fazer o produto com esse cara daqui, então lambda transposto alfa. Aí esse cara tem que casar com esse, isso aqui é a métrica mesmo, duas vezes covariante, então esse cara é beta. Essa daqui é beta, e aí o outro índice finalmente tem que sobrar lá no final aqui. Ok? A gente faz aquele produto matricial aqui, ó. 1 com I. Lembrando que esse aqui é métrica inversa, duplamente contravariante, aquilo é métrica duplamente covariante. Muito bem, mas esse aqui é transposta, então eu posso escrever isso como eta mi alfa, lambda sem ser transposta, trocando linha por coluna. É só ficar lambda, beta, alfa, eta, beta. Agora eu posso usar esse cara para subir esse índice e esse cara para baixar esse índice. Então só ficar lambda, esse índice beta baixa para mim, e esse índice alfa sobe para mim, que é o que a gente tinha escrito aqui. Ok? A gente já sabe que existe a inversa, mas só relembrando qual é a relação dos elementos de matriz da inversa com a da original. Certo? Explicitamente, a gente sabe construí-la, existe e a gente sabe construí-la facilmente. Okay. Então, tem inversa, a gente sabe construir, tem a identidade, é fechado, faltaria, mais uma vez, a única coisa que faltaria demonstrar seria associativa, e estou deixando isso ao cargo de vocês. Lamentavelmente. Vou fazer uma outra observação, essa é extremamente importante. Também tem a ver com aquele produto, um elemento qualquer desse grupo, agora grupos Poincaré, isso aqui agora por uma exclamação, mais interrogação, se faltou provar a associatividade. Um elemento qualquer do grupo Poincaré, ele pode ser escrito como sendo uma transformação de Lorentz composta uma pura translação. Eu vou botar um parâmetrozinho B e vou mostrar quem é esse B. Tá ok? Ou seja, é uma transformação do Poincaré, mas pode ser escrito como uma composição de puro Lorentz, não é isso? Ou seja, o shift, o ami, todo mundo igual a zero, não translado nada. Tá ok? Por um cara em que eu não faço transformação de Lorentz, sem identidade, e só translado. Tá ok? Ou seja, essa decomposição de uma transformação de Poincaré e apenas Lorentz e pura translação, ela existe. Ok? Isso não é garantido, não era garantido a priori, mas existe. Esse produto aqui, para dar isso, a gente já sabe como é que dá essa composição, dá esse vezes esse, então lambda vezes a identidade, dá lambda, não tem problema nenhum.
E aqui eu teria lambda atuando em cima de B mais zero. Lambda atuando em cima de B mais o seu próprio parâmetro, mais zero. Então isso aqui daria P de lambda e lambda B. Mas lambda B tem que dar A. Não é isso? Tá certo? Então o que eu concluo daqui é que lambda B tem que ser igual a A. Você multiplica por lambda menos 1 aqui. Esse B é lambda menos 1. Tá? Ok? Então, eu posso sempre decompor uma transformação do grupo de Poincaré como uma transformação do grupo de Lorentz, que a gente já estudou exaustivamente a estrutura, os geradores e assim por diante, com uma pura translação. Ok? Então, a receita final é essa daqui. P, lambda, e aqui ninguém. P, identidade, lambda menos 1 A. Então, não confundir com a inversa. Quase a mesma coisa. Mas eu estou falando de uma coisa completamente diferente. Aqui, o inverso não tem nada a ver. Você compõe com a transformação de Lorentz para obter uma transformação em grupo Poincaré. Então, muito bem. Até agora, a gente caracterizou o grupo de Poincaré e agora a gente, como grupo, né, essa estrutura como grupo, e agora a gente precisa representar no espaço Hilbert. E se o teorema de Wigner é confiável, então eu preciso de operadores unitários que implementem isso daqui. Ou seja, eu preciso que se eu tiver um produto, por exemplo, com essa cara, que são transformações do agora grupo de Poincaré, que o operador unitário ou anti-unitário, unitário linear ou anti-unitário anti-linear, que represente essa transformação, quando composto com um operador unitário que represente esta transformação, terá que dar o operador unitário que represente esta transformação, onde, mais uma vez, aqui ou aqui tanto faz, porque é a regra de composição, o lambda 3 tem que ser o lambda 1 vezes o lambda 2, e esse A3 tem que ser lambda 1 A2 mais 1. Zé, até então você não fez requerimento nenhum sobre o P, né? Requerimento sobre o P? Assim, você não disse se você vai ser unitário, se não vai ser unitário, não importa. Não, até aqui não. Nisso que a gente estava fazendo aqui, a gente estava brincando sobre coordenadas, né? Então eu poderia escrever isso tudo aqui sem nunca falar de mecânica quântica. Certo? Até aqui eu estou caracterizando o grupo de Poincaré como grupo. É uma física clássica. Ok? Agora, mais uma vez, se eu quero implementar isso como transformações que atuem sobre estados, entes matemáticos, representam graus de propriedades microscópicos, ou seja, se eu quiser fazer mecânica quântica com isso, aí eu vou precisar dar uma representação unitária ou anti-unitária. Unitária linear, anti-unitária e anti-linear. Não é só para dar representação às transformações do grupo Poincaré. Aí não precisaria necessariamente ser unitária e anti-unitária. Mas para dar representação como simetria. Incapaz de preservar probabilidades. O que o teorema de Wigner fala não é que se eu pego uma transformação qualquer, associada a um grupo qualquer, se eu quiser implementar essa transformação no espaço de Hilbert, eu preciso que isso seja implementado via um operador unitário, tal, ou anti-unitário. Não. Então, assim, se você tiver intenção que seja uma simetria. Agora, o que você vai querer implementar para construir um espaço de Hilbert para descrever seus graus de propriedade física? Que transformações você vai querer implementar? É de simetria, óbvio. Você vai construir, você vai entender sua física a partir das simetrias. É sempre o que a gente faz. Lembraram a discussão que teve lá no começo do curso, na primeira aula, né? Eu vou montar, esquece tudo que a gente está fazendo aqui, vamos lá para campos clássicos e eu vou montar uma Lagrangiana, tá certo? Por um dado sistema. Então eu quero descrever a interação entre campos e fontes no eletromagnetismo. Por que F mini e F mini? Certo? Por que esses índices casos somam? Por que eu construo um escalar E2 menos B2, se quiser escrever na forma de campos eletromagnéticos? Por quê? Certo? Dessa maneira. Se você fizer uma transformação de Lorentz, isso não muda. Tá? Eu poderia dizer o seguinte, não, eu defino lá uma matriz, os elementos de matriz são componentes do campo eletromagnético, F I, mas na hora de escrever uma Lagrangiana eu faço F0I, F0I e acabou. Ou não completo essa história. Eu estaria lá com uma matriz que envolve o campo eletromagnético, etc. Mas isso não tem simetria relativista. Isso não é um escalar para a transformação de Lorentz.
certo? Então isso é uma coisa envolvendo o campo eletromagnético, mas que não é o eletromagnetismo. O que define o eletromagnetismo é essa invariância, certo? Então a invariância, a simetria são os guias para você estar se referindo e construindo, inclusive, objetos que te permitam descrever, você se referindo a um dado conjunto de grau de liberdade com um certo comportamento. Tá? Então eu vou querer implementar justamente as simetrias que traduzem isso. É difícil pensar por que eu implementaria uma transformação sobre um dado espaço matemático, mas que pretende representar uma liberdade física, se aquilo não fosse uma simetria, se aquilo não fosse até uma simetria para eventualmente ser quebrada, para diferenciar aquele sistema físico de outro, mas se aquilo não tem a chance nenhuma nunca de ser uma simetria, para quê? Eu poderia definir transformações entre coordenadas basicamente do jeito que eu quiser, não é isso? Aí posso pedir que sejam lineares para facilitar a minha vida, mas eu posso definir não preservando o intervalo, preservando qualquer outra coisa, não preservando nada, eu posso fazer essa vantagem, pensar abstratamente, ok? Mas isso não tem valor para descrever um sistema físico. Então eu quero as simetrias que podem caracterizar aquele sistema físico, porque eu quero representar isso. Então, gradões unitários, espaço livre, geométrico unitário, e assim por diante. Mas até aqui, você tem razão, até aqui, não estou falando de mecânica quântica, estou falando de grupo Poincaré. Certo? A partir da busca de uma representação através de operadores unitários ou anti-unitários e tal, aí sim. Agora eu quero implementar esses caras como transformações que eu sei como agem sobre entes habitantes do espaço e rios, e mais ainda, que eu quero que representem simetrias, tá certo? Da física que esses entes descrevem. Senão você não estaria vinculado ao teorema divino, eu poderia fazer basicamente o que eu quisesse. A gente já está adiantado, agora até chegar atrasado, deixa eu ver se tem alguma coisa com uma magnitude aceitável para essa hora, ou se eu adianto isso para a próxima vez. Então, vamos fazer uma tentativa, a gente faz algumas considerações e depois a gente vê se o que a gente está escrevendo aqui fecha a álgebra ou não, a gente vê isso na próxima aula, mas a gente pode pelo menos fazer umas considerações aqui. Então, se eu preciso de um operador unitário, certo? Eu vou buscar, digamos, o setor infinitesimal, eu vou querer achar geradores, eu vou querer representar meus geradores no espaço Hilbert, eu vou querer representar geradores de rotação, eu vou querer representar geradores de Bush, eu vou querer representar geradores dessa translação, né, que estendeu o grupo a Poincaré, não sendo só Lorentz. Eu quero representar geradores no espaço Hilbert, mas eu vou buscar o setor infinitesimal dessas transformações aqui. Então, inversão infinitesimal que é onde moram os geradores, eu teria que um U, sei lá, de lambda A, sem fazer a composição, eu deveria conseguir escrever isso como sendo um U de, sei lá, 1 mais ômega e epsilon. Se você se lembra, a gente tinha separado, a gente tinha dito que infinitesimalmente, se a minha transformação for infinitesimal, eu posso escrevê-la dessa forma. Isso para Lorentz, né? Xmi, e se for Poincaré, mais um epsilonzinho aqui de transição. Ok? Isso é a versão infinitesimal sobre os coordenados. Lembra aquela discussão? Esse cara aqui no fundo a gente não usava essa notação, a gente botava um tiozinho para dizer esse cara ainda é um operador, esse cara é a matriz, etc. Depois ele se abria como parâmetros vezes geradores. Ok? Então, justamente, o que eu estou esperando é que seja um U, né? Esse cara pode se escrever, perdão, ele próprio, como sendo a identidade, mais, aí aqui tem uma normalização, aqui eu escrevi em cima, agora eu vou escrever embaixo, tanto faz, tá ok? Esses caras a gente chamou, eu vou ficar mudando a notação porque eu vi um Eimer faz isso também. Esses jogos foram aqueles que a gente chamou de sigma, quando a gente trabalhou, né, com as transformações no espaço de corpos, como exemplo. Ok? Então, isso daqui, e aí eu vou usar menos só porque a gente usou menos agora, quando a gente trabalhou com funções escalares e fez a patrinação, a gente usou menos aqui, só para tentar manter a convenção. Aqui não é Poincaré. Esse cara supostamente é o gerador associado a esses parâmetros,
associado à minha translação rígida, e esse aqui são os geradores associados a esses parâmetros aqui, que a gente já conhece, tá certo? Porque até aqui a gente já tinha feito, isso aqui até aqui era o grupo de Lorentz. Agora, esses geradores aqui, ó, J, Rho sigma, que aliás é antissimétrico, não é isso? Porque esses caras aqui também são, tá certo? O J, Rho sigma e esse P, Rho, esses dois caras aqui, eles atuam, atenção, no espaço de Hilbert. Os J's que a gente construiu e os P's que a gente construiu atuavam, ora, no espaço tridimensional, ora, no espaço de Minkowski, que aí tinham matrizes 3x3, ou eram matrizes 4x4, mas num bloquinho ali específico, um pedaço. Ou atuando no espaço de funções escalares, era x de Ronde menos o outro x de Ronde, assim por diante, que fosse. Mas eles estavam atuando ou no espaço de coordenadas ou no espaço de funções escalares. Esses caras são as versões desses caras atuando no espaço de Hilbert. Esse cara aqui não atua sobre uma função escalar qualquer, mas ele atua sobre um elemento do espaço de Hilbert, ou seja, um cara que obedece a um produto escalar da maneira como foi definido, que tem uma norma que é finita, etc, etc, etc. Ok? Claro? Não sobre funções sem qualificações. Também não está atuando sobre coordenadas, ok? Ele está atuando sobre coordenadas enquanto ele esteja aqui. No momento que ele está aqui, ele está atuando sobre psis. Se vocês quiserem, muito grosseiramente, sobre funções de onda. Ok? Ele está atuando no espaço de Hilbert. Esse cara também. Esse cara são geradores associados a essa translação, mas atuando no espaço de Hilbert. São as representações que nós pretendemos achar para esse cara atuando no espaço de Hilbert. Quando nós acharmos esses caras, nós vamos ser obrigados a ver o seguinte: como é que eles se transformam e que álgebra eles obedecem. Porque a gente poderia fazer essa transposição, está bonitinho, deve ser isso e tal, mas esses caras vão fechar a mesma álgebra que aqueles J's todos, que é o sigma, Rho sigma, que era, a gente separou em MI e NI, não foi isso? M para rotação e N de nariz para busto. Se esses caras não fecharem a mesma álgebra que aqueles caras fecharam, eles não estão representando as rotações dos bustos. Isso aqui, por enquanto, é uma brincadeira de criança. Tem um nomezinho, tá certo? Deu uma estrutura infinitesimal de parâmetro vezes gerador, porque é o que a gente sabe que prevalece para esses grupos biconexos. Mas eu preciso que esses caras, primeiro, representem rotações e bustos, que esses caras representem translações, e que, além de representar translações, pelo que parece desse mapa aqui direto, fechem a álgebra. Ok? Então eu preciso fazer essa verificação até o final. Se isso que eu escrevi aqui se sustenta algebricamente ou é só um borrão, são de letras escritas uma atrás da outra. Tá? Isso é que a gente não vai fechar aqui nessa aula, não. É uma conta um pouquinho comprida para fazer agora. Mas... Aí depois do J, o quê? J de Rho sigma, só lá embaixo. Esse é um ponto vírgula, perdão. Depois do ponto vírgula. Errou. São os caras aqui, ó. Ok? Esses caras também atuam. Vou botar uma serifa aqui só para facilitar. Também atuam, são patrões espaço livre. Perfeito. Agora, só para caracterizá-los, então, isso não é uma demonstração de que eles cumprem esse papel, preciso fechar a álgebra, mas caracterizando J, Rho sigma e P, Rho via seus parâmetros correspondentes. Aí a gente encerra. Caracterizando. Estou sacramentando que eles sejam o que vai parecer que são e que depois de fato a gente vai provar que são. Nesse primeiro momento ainda não. Tá? Então vamos lá. Suponha que eu tenho uma transformação que seja do tipo todos os ômega Rho sigma iguais a zero. Ou seja, todos eles sem exceção. Todos esses parâmetros aqui iguais a zero. Ok? E apenas os épsilons ou sejam diferentes do zero. Bom, se a gente olhar para cá, a gente sabe que se todos esses parâmetros forem zero, isso aqui é zero. Ok? Ou seja, o que eu estaria fazendo nesse caso seria uma transformação do tipo x' mi é x' mi mais epsilon mi.
Isso aqui implica que a parte de Lorentz é a identidade. Ok? Então, claramente o que eu estou fazendo, associado a esse cara daqui, é a translação. Certo? Esse Perrot, isso implica, vou mostrar uma outra coisinha também que é importante. Esse Perrot gera translações. Então, dessa conclusão, se a gente acredita no teorema de Noether, só que eu preciso ir para além do teorema de Noether, eu preciso mostrar o fechamento da álgebra, que não vai fazer hoje, ok? Eu tenho que acreditar que esse Perrot aqui é o quadro momento, porque isso é o gerador das translações. Ou seja, que o P0 gera translações temporais, não é isso? No teorema newtoniano. Ok? Gera translações temporais. Ok? Então isso aqui é newtoniano. E os PIs, evidentemente, geram translações espaciais. Essa aqui é o momento linear. Operador de momento linear definido no espaço de Hilbert. Tomara, por enquanto, eles parecem estar ocupando um lugar nessa expressão, tá certo? Que permitiria essa interpretação. Falta, mais uma vez, fechar a aula. Ok? Mas da maneira como a gente abriu aquela expressão ali com a transformação do grupo de Poincaré representado no espaço de Hilbert através de um operador unitário ou antunitário, da maneira como a gente escreveu, esse P que aparece seria o quadro momento. Certo? Desde que fecha a obra correspondente. Peraí, por que aparece? Aparece só um índice. Ali na rotação a gente tem dois, né? J, só um índice. Então, aqui é o setor infinitesimal de Lorentz. A gente sabe que são 6 parâmetros. E a gente comentou, é uma maneira de você colecionar esses 6 e definir 2 índices, uma matriz 4x4 antissimétrica. Aqui são 4 parâmetros só. Eu posso deslocar, são 4 parâmetros, não é isso? Não depende de x, certo?